Objeção 1. Jesus disse em Mateus 5,18 que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. E os céus e a terra não têm passado ainda, portanto a lei não tem passado também. Eu de propósito citei essa passagem de forma incompleta, porque esse verso é citado dessa forma quando essa objeção é feita. Eu irei citar esse verso de forma correta e completa, em seu contexto, e depois irei discutir o porquê a citação incorreta e incompleta é geralmente necessária para fazer essa objeção. Mateus 5:17 e 18 diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem os céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Essa citação foi tirada do Sermão da Montanha, um lugar onde Jesus estava mostrando sua autoridade acima da lei. Ele disse muitas vezes: a lei disse isso, mas eu digo isso. Ele estava aqui respondendo a uma objeção que muitas pessoas estavam começando a ter por causa de seus ensinamentos. Para nomear, você veio abolir a lei? Ele os respondeu bem claro no verso 17. Ele disse que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. O que nós podemos extrair disso senão que Jesus planejava cumprir a lei? Depois, no verso 18, ele diz novamente que os J, que quer dizer letras, e os tios, que quer dizer as vírgulas ou detalhes pequenos, de fato irão passar. Aqui ele mostra claramente que na verdade eles irão passar, mas não até que ele cumpra todos eles, ou melhor, toda a lei. Às vezes as pessoas esquecem desse super importante até, que diz até que tudo se cumpra. Esse não é um ensinamento de que a lei não irá passar. Este é um ensinamento explícito de que Jesus realmente planejou que a lei e os profetas fossem cumpridos por ele, jotas e tios e tudo mais. Nós também já temos notado outro muito importante até, que se relaciona com esse. Gálatas 3,19 diz que é, pois, a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente, a quem se fez a promessa, tendo sido ordenada mediante anjos, pela mão de um mediador. Aqui a semente também quer dizer o descendente, dependendo da versão. A lei e os profetas tinham uma data de expiração. A missão de Jesus era de cumpri-las e retirar a justiça requerida pela lei. Romanos 8:3 diz: O que a lei não podia fazer, no que se achava fraca pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne, para que a exigência justa da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você fizer um estudo da palavra cumprir que Jesus usou nessa famosa passagem, você verá que é uma palavra usada para indicar algo que é feito uma vez no passado, para cumprir algo. E você também notará que, mesmo nesse princípio de seu ministério, que é o Sermão da Montanha, ele já citou como cumprido muitas outras coisas sobre ele, escritas na lei e nos profetas. Aqui está alguns exemplos, todos antes de Mateus 5. Veja, Mateus 1, do 22 ao 23 diz: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Mateus 2, do 14 ao 15 diz: Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho.
Em Mateus 2:23 diz: E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Por causa do tempo, eu não vou citar todos os versos que falam de Cristo cumprindo as Escrituras, mas seria suficiente dizer que mesmo antes do Sermão da Montanha, Jesus estava caminhando na direção de cumprir a lei e os profetas. A objeção secundária que você poderia ter aqui é: mas não todas as coisas. Jesus disse: não até que todas as coisas sejam cumpridas. Daí só então passarão a lei e os profetas. E esse é um ponto muito bom. Nós, na verdade, podemos apontar o exato momento em que Jesus considera que todas as coisas foram cumpridas. João 19, do 28 ao 30 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Não tem como haver nenhuma dúvida de que Jesus teve considerado que todas as coisas tiveram sido cumpridas na sua morte na cruz. E tem mais coisas acontecendo nesse verso, além do que os olhos veem. Me dá arrepio de pensar nas implicações disso, mas, decorrente do tempo, eu deixo esse estudo com você. Em por que o beber o vinho azedo ou vinagre aqui é tão importante. Mas eu vou deixar um começo aqui para você, dizendo que era o quarto copo da refeição da Páscoa, também chamado de o copo do louvor, ou da restauração, baseada na declaração de Deus em Êxodo 6:7, que diz: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Eu também aconselho a fazer um estudo sobre o isopo, para entender completamente o que está acontecendo aqui. Isopo é mencionado aqui como a vara ou galho que foi usada para segurar a esponja de vinho azedo ou vinagre. Isopo foi usado pela primeira vez na primeira Páscoa, para colocar o sangue do cordeiro na travessa da porta e suas colunas laterais. Em Êxodo 12:22 diz: tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com sangue, que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Portanto, o isopo foi usado para isso, mas também foi usado para inaugurar a antiga aliança. Aqui é usado para inaugurar a nova, sendo o vinho azedo ou vinagre para simbolizar o sangue da nova aliança. Hebreus 9:18 até o 20 diz: por isso nem a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Jesus disse que a lei de Moisés falava dele. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim. Pois se tivesseis crido a Moisés, me teríeis crido a mim, porque ele escreveu de mim. Jesus cumpriu a lei de Moisés e os profetas. Essa foi uma das principais coisas que ele veio para fazer. As Escrituras dizem que tudo foi cumprido em sua morte. Hebreus 9:15 diz: por essa razão, Cristo é um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então Jesus
disse que ele veio para cumprir a lei e os profetas, as quais eram todas sobre ele, de qualquer forma. E as Escrituras diz que ele terminou o que ele começou, que quer dizer que ele completou a sua missão.